Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Hoje é uma semana que eu não estou trabalhando, estou de folga, como dizemos em hebraico, Hofesh. E eu tive a oportunidade ontem de visitar o Memorial J.F. Kennedy, e lá gravei a minha mensagem semanal acerca da porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashat Pinhas, que será publicada, evidentemente, no nosso canal na sexta-feira pela manhã. Mas eu quero aproveitar esses dias de folga para compartilhar uma outra mensagem com vocês, uma mensagem igualmente poderosa. Afinal de contas, os judeus no mundo todo, com exceção aqui de Israel, estão indo às urnas. Mas antes eles estão indo às urnas por quê? Para eleger os delegados para o Congresso Mundial Sionista. Embora eu mesmo nunca tenha estado envolvido e nem tenha interesse em estar envolvido com os debates e as disputas que são travadas no interior do movimento sionista, a realização desse congresso tão importante para Israel me seja oportunidade de tratar de um tema que, na verdade, é a fonte primária mesmo, que justifica a existência das organizações sionistas. Qual é a fonte primária? A profunda conexão que liga o povo judeu à terra de Israel. Eu sempre comento com vocês que Israel é um grande pátio de obras, e aqui na saída de Beit Vagan também, como em toda a cidade, em todo o país, nós vamos encontrar obras em andamento. Depois eu vou pegar essa pista para seguir para o centro de Jerusalém, mas resolvi dar uma paradinha aqui para poder compartilhar com vocês a minha mensagem dessa manhã, que também é uma mensagem de Torá. E eu quero começar essa reflexão a ser compartilhada com todos vocês com uma afirmação, no mínimo polêmica. Que afirmação é essa, Átila? O judaísmo e o sionismo são inseparáveis. Talvez, e muito provavelmente, essa tenha sido uma das principais lições que os judeus no mundo todo aprenderam depois dos trágicos eventos do dia 7 de outubro de 2023. Ou seja, a profunda ligação que conecta o nosso povo a Israel, e eu me refiro à terra mesmo, a terra de Israel, a terra física, constituem fios que não podem ser partidos. Não foram agora, no 7 de outubro, não foram durante a destruição do primeiro Beit HaMikdash ou do segundo Beit HaMikdash, jamais serão. Porque mesmo o ateísmo de líderes como Herzl, patriarca, fundador do movimento sionista, ou o anti-sionismo de judeus ortodoxos infames como os que se organizam em torno do movimento Naturei Karta, não podem, não têm o poder de mudar essa verdade. Verdade, Átila, que o judaísmo e o sionismo são inseparáveis. Mas por quê? Por que é assim? Porque Jerusalém dos nossos sonhos, meus amigos, é a alma de Israel. E nós nunca podemos pensar em Israel sem considerarmos fundamentalmente a cidade de Jerusalém, até porque ela nunca foi para nós apenas uma cidade. Ela é o ponto de conexão que liga cada judeu no mundo. Israel e Jerusalém não são apenas parte de nossas memórias milenares, embora ninguém possa apagar aquilo que nós vimos e que nós vivemos em Israel e em Jerusalém. Ou seja, nosso presente não teria qualquer contexto ou mesmo significado se esquecêssemos de ti, ó Jerusalém, que é nossa luz, que é nosso ar, que é nossa água, o centro para o qual nos voltamos 3 vezes ao dia, dirigindo as nossas orações, nossas preces, nossas tefilot ao Criador do universo. O próprio Herzl, infelizmente, não entendeu isso, mas esse sentimento
Ele já estava lá em 1897, no primeiro Congresso Sionista Mundial realizado na Basileia, na Suíça. E não em razão das resoluções finais do seu congresso, que falam da necessidade do estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu, que eu faço essa afirmação. Eu faço essa afirmação porque a terra de Sião é citada nada menos do que 157 vezes no texto da Torá. Ou seja, a unidade do povo judeu só pode ser plenamente realizada em nosso lar nacional. A adoração a Kadosh Baruch Hu, a adoração do Deus único pelo nosso povo, só pode ser realizado plenamente aqui na terra de Sion. E particularmente no Beit HaMikdash, porque Hashem ama os portões de Sion ainda mais do que todas as moradas de Jacó, como nos ensinou o rei Davi no Salmo 87, Israel é e sempre será um lugar de refúgio e de salvação para o nosso povo. E a Torá não deixa dúvidas a esse respeito, o que nos permite dizer que o significado dos laços que nos unem a essa terra são profundos, duradouros, eu diria mesmo infinitos. Essa verdade não pode ser alterada, mesmo quando os judeus assimilados, idiotizados, afastados da nossa fé, toleram o terrorismo, responsabilizando o ódio maometano, o ódio do Islã contra o nosso povo, em razão de um suposto apartheid existente em Israel, ou mesmo uma ocupação, que, como nós sabemos, jamais existiram. É preciso ter muita clareza disso. Esses vínculos não se modificam, apesar dessas demonstrações de estupidez. Em toda a nossa história, provavelmente existe uma única verdade que nunca se modifica. E isso sim nos ajuda a entender a natureza desse ódio. É que eles se erguem em cada geração para nos destruir. Não para destruir os judeus religiosos ou os judeus conservadores, mas todos os judeus, inclusive os comunistas. E é por isso que o antissemitismo nunca teve e nunca terá uma ideologia fixa, percorrendo os extremos, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. A luta pela autodeterminação do nosso povo na terra de Israel não começa em 1897 na Basileia. Começa quando, depois de prantearmos por meio do luto a morte de Moshe Rabbeinu e Yoshua ben Nun, seu discípulo mais importante, o líder da tribo de Efraim, assume a liderança do nosso povo e nós atravessamos o Rio Jordão. E ali, o Rio Jordão se abre e o nosso povo atravessa em leito seco, assim como havia ocorrido no Mar Vermelho. Nós atravessamos o Jordão em direção à conquista da terra de Canaã. 33 reinos precisavam ser vencidos. Nós levamos 12 anos para obter uma conquista plena da terra de Israel. Mas Yoshua ben Nun, o nosso líder, enviou um ultimato a cada um desses reinos, oferecendo a eles a oportunidade de partir em paz ou de viver conosco, abrindo mão de sua idolatria. Infelizmente, ou felizmente, apenas 2 desses 33 reinos tomaram essa sábia decisão. E os outros 31 só são conhecidos da história humana em razão dos relatos contidos na narrativa da Torá. Nós iniciamos essa guerra em Jericó e o resto é história. E nós estamos aqui há milhares de anos. Portanto, rejeitar o sionismo é como rejeitar a premissa de que esta terra não é nossa, ou de que nós, judeus, devemos abrir mão dessa terra como o único lugar onde nós possamos verdadeiramente viver em paz. E é óbvio que nós não podemos abrir mão de nenhuma dessas duas premissas. Os fatos recentes mostraram
que mesmo os séculos que nos separam das cruzadas cristãs, ou da Inquisição Espanhola, ou até mais recentemente o extermínio do Holocausto, não nos permitem deixarmos de sermos sionistas. O conceito de sionismo, portanto, ele foi apropriado por um movimento político que no Congresso da Basileia marca o seu início, mas ele é muito anterior. Todo judeu temente a Hashem é um sionista. Nós somos soldados de Deus. Aliás, toda criança judia de uma família observante se oferece livremente para fazer parte desse exército aos 3 anos de idade, quando ela inicia, de fato, o ingresso dela na vida judaica. Portanto, nós dedicamos as nossas vidas como soldados de Deus a uma guerra que, como nós sabemos, ainda não se encerrou. E eu não me refiro, evidentemente, aos combates que os nossos soldados travam em Gaza. Eu falo de uma guerra que é travada pela humanidade contra Deus. E sejamos honestos, não há mais, se quisermos ser verdadeiramente honestos, não há mais como estabelecer distinções entre os que se opõem ao sionismo e os que abertamente defendem o antissemitismo. No século XXI, particularmente, não existe mais qualquer distinção. E nessa guerra, nós, como sempre, ao longo de milhares de anos, jogamos o nosso futuro. Eu quero terminar com a reflexão de Hillel, que ecoa no tempo e que nos diz: e se não agora, quando? Agora é a hora de cerrarmos fileiras ao lado do governo de Israel, das forças de defesa de Israel, em direção a uma vitória completa no Líbano, na Síria, no Iêmen, em Gaza e onde quer que o nosso povo esteja ameaçado, meus amigos. Forte abraço a todos vocês.